É importante não descaracterizar ao atualizar a obra de Martins Pena. Isso é um ponto fundamental para a compreensão do seu teatro. Vamos ver como funciona isso. Então é difícil a gente entender o teatro brasileiro sem pensar nisso, sem pensar em toda essa cena que vai sendo feita, que vai sendo engendrada, não é? A cidade vai se dinamizar. Naquele momento há um conflito entre a cidade, a zona urbana e o campo. Isso já é apontado em Juiz de Paz na Roça, por exemplo, que é uma grande peça do Martins Pena, outra obra emblemática dele. Então a gente começa a perceber, bem, aqui é o campo, aqui tem o êxodo rural, olha o caipira. A ideia do caipira também aparece nas peças do Martins Pena. E muito tempo depois, o próprio Mazzaropi, né, que é o grande caipira, o Jeca Tatu, ele e também leitor de Martins Pena, transfere aquilo para os seus filmes, lá para as suas comédias, não é? Da Cinédia, enfim, dos grandes estúdios de cinema do Brasil dos anos 40, 50 e 60, né? Mazzaropi foi até os anos 70, inclusive. Então o Martins Pena não passa, gente, ele está sempre presente, ele é um grande espelho. É um espelho que não se quebra para a nossa cena. Então o ator, o diretor, que não se debruçar sobre esse gigantismo que é a obra dele, se perde no tempo também. Porque ele é uma referência, e como referência é como um clássico. Você vai parar de ler Shakespeare, você vai parar de ler a tragédia antiga, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, né? Você vai parar de ler Menandro, você vai Plauto, Terêncio, você vai parar de ler Molière. Claro que Gil Vicente, claro que não. Então são grandes nomes que não passam jamais. Então o teatro brasileiro é essa dinâmica, é essa memória. Então o projeto, no meu entendimento, de quem casa quer casa, quando as mazelas humanas ultrapassam séculos, ele também é um resgate disso tudo, desse passado que não passou. Esse passado que está lá em cena, toda apresentação que nós vamos assistir, vamos pegar as montagens do Arte Brasil, de quem casa quer casa, então você vai, mais uma vez, está lá aquele Brasil na tua frente, está lá aquela inquietação, está lá aquela dúvida. Você sabe aquela ideia do humor? Que você está rindo, mas, poxa, eu estou rindo, aí depois de um certo momento, pô, mas eu estou rindo de mim mesmo. É muito isso o teatro do Martins Pena, não é? Do brilhantismo das suas letras. É porque, como ele é um espelho, nós estamos fazendo, e essa catarse é proporcionada para nós pelo teatro, então nós estamos olhando a nós mesmos. Aquela crítica que a gente faz daquele personagem, olha como aquele personagem é opressor, olha como aquele personagem ele quer se dar bem, olha aquele personagem que é puro ego. Às vezes estamos olhando para nós mesmos. Sabe, você olha para aquele abismo, e naquele abismo você encontra quem? Você mesmo. É exatamente isso que o Martins Pena vai proporcionar. Em algumas peças com um grau mais elevado, né, de inquietação, e outras menos, mas sem perder o brilhantismo. Eu costumo dizer, das 20 peças que foram legadas pelo Martins Pena na sua produção, não existe a peça menor. Mesmo as peças que são inconclusas, elas são pequenas esquetes, são brilhantes. E é exatamente por isso, porque ele vai nos possibilitar essa dinâmica do pensamento do teatro brasileiro. Ele vai dizer que a gíria é uma possibilidade do nosso povo. E por que não está em cena? Porque esse povo estava refém, esse povo que ia ao teatro assistir o drama e por último assistir a comédia àquela época, não podia se alegrar com uma cena genuinamente brasileira. Uma cena na qual ele poderia estar vendo algo que acontece na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, na sua igreja. Então vocês imaginam naquele momento, ainda há uma certa confusão cidade e campo, e também há muita influência ainda, de certa forma, nesse Estado Nacional brasileiro, da própria igreja nos governos. Então vocês imaginem como o Martins Pena pode ter sido perseguido, inclusive ele coloca isso em alguns momentos, os seus biógrafos, não é? Que em determinado momento ele não poderia colocar nem o seu nome como autor da peça, exatamente porque ele tinha muito receio, porque como funcionário público, ele vai ter receio de ter alguma retaliação na sua função, exatamente porque ele fazia crítica dos governos e fazia crítica também
das igrejas, do dízimo. Quem casa quer casa também, lembra? Você tem momentos que fala da questão da igreja, a questão do dízimo, não é? Então tudo isso perpassa pelo teatro dele. E esse teatro é um teatro que nós precisamos tirar do passado. É por isso que as montagens de Martins Pena, elas são atualizadas. Não é? É por isso que a Arte Brasil atualiza a montagem, não é? Sem descaracterizar, porque eu acho que é um dado importante também, porque às vezes você, no teatro tem isso, né? Às vezes você pega, faz uma adaptação e descaracteriza, né, a originalidade daquela obra. Já está lá no meados do século XIX. Então, quando nós pegamos esses nomes, são arquinomes do teatro brasileiro, são monstros dessa teatralidade, então a gente tem que ter esse respeito, esse profissionalismo de fazer adaptação e não descaracterizar aquela obra, não é? A gente tem que colocar aqueles personagens, tem que colocar suas vicissitudes, mas sem criar nada além de que possa descaracterizar a obra. Então, nesse sentido, o Martins Pena, ele é um dramaturgo, assim como outros dramaturgos brasileiros, que necessitam dessa atualização. Porque, como eu falei para vocês, ele está inserido naquele processo de transformação, de gigante transformação do povo brasileiro, da identidade nacional, que é o meado do século XIX, essa possibilidade de fazer a transformação, veja como é importante a obra de teatro, né? Transforma, inclusive, a própria sociedade. Vocês imaginam naquele momento que aquela pessoa humilde do povo vai começar a ter um bilhete de teatro mais favorável para ele assistir uma peça? Até porque o público naquele teatro vai começar a aumentar. Não vai ser mais aquela pessoa da high society daquele período, mas vai ter um público comum, que vai ter um bilhete mais acessível. Os jornais que vão começar a aparecer falando exatamente só de crítica teatral. Então, os jornais não tinham uma coluna, uma seção apenas para a crítica de teatro. Com Martins Pena e outros dramaturgos que vão aparecer paralelamente a ele, essas críticas vão aparecer. Então, veja que escapa apenas do palco. É porque ele vai dinamizar esse teatro, ele vai profissionalizar o ator. Então, tudo isso está em processo de transformação no Brasil. Então, esse Brasil, esse teatro brasileiro, e olha só como é importante isso, porque o teatro influenciando na sociedade, talvez mais do que hoje em dia, de certa maneira, claro, né? Não tinham tantos meios de comunicação à época, então as pessoas iam para o jornal, iam para assistir as peças de teatro, iam para eventuais circos, né? Então é muito importante destacar isso. De que forma uma arte ela é tão importante que ela muda consciências. Isso de ontem para hoje e para amanhã. Então essa arte de inquietação, eu costumo dizer isso, não é uma ingenuidade. Eu costumo dizer, é uma comédia tão boba, tão tola, mas por trás dessa tolice, por trás dessa pretensa ingenuidade, está lá a crítica. Está lá todo um arcabouço de transformações que foram necessárias, que foram possíveis. A imprensa, a gráfica que vai trabalhar os primeiros livros de teatro, está lá. O João Caetano vai lançar o livro dele sobre a formação do ator brasileiro, o que é o ator brasileiro. Tem um livro do João Caetano que é O Ator Brasileiro. Aparece por quê? Porque ele vai montar a Martins Pena. E ele em cena vai perceber, poxa, realmente, antes eu fazia de uma forma muito falsa. E com Martins Pena agora eu estou mais leve em cena. Eu não preciso ter aqueles arroubos declamatórios todo o tempo. Eu posso fazer uma cena suave, leve, natural, usando uma gíria, usando uma gag. Até então era pecado, não pode porque perde todo o sentido e perde até a seriedade no cômico. Vocês imaginam isso? Perder a seriedade no cômico? Mas existiam críticos que já ficavam assim receosos com isso, porque era comédia em excesso. E olha só, comédia em excesso que atrapalhava o drama anterior. Então, se antes o chamariz era o drama, começa a ser o contrário. Essa ampulheta do tempo vira e as pessoas começam a ir atrás não mais do drama, começam a ir atrás da comédia. Querem ver o teatro como ele é. Né? Ele abre a fórceps, aquela cortina teatral, o Martins Pena, e vai exatamente possibilitar isso, que o povo saia da feira e vá para o teatro, saia da quermesse e vá para o teatro. Isso começa a inquietar também, não vai inquietar
alguns governantes, não vai inquietar alguns membros da igreja, que vão, inclusive, não dizer alguns em seus sermões que não vão dizer que algumas peças não assistam, porque são peças perniciosas e podem levar para o mau caminho, para o inferno. Engraçado, parece muito Brasil hoje em dia. Né? Isso que a gente está falando hoje do Martin Spener do século XIX parece, né, algumas vertentes religiosas, a gente não precisa citar, né, que dizem que a arte toda é engendrada por demônios. Então Martin Spener já coloca isso no seu teatro também, não é? E o que é melhor, de forma natural, com o povo indo ao teatro, pagando o seu bilhete, não é? O ingresso popular, e as pessoas lotando o teatro, lotando as sessões, possibilitando com que as companhias façam com que se trabalhe um painel melhor, uma cenografia de maior dinamismo, não é? Então isso é muito importante.